Rubens Ottoni zomba de Nicolas Ferreira. Item invertida na mesma hora, o salão estava lotado. As luzes artificiais tornavam o ambiente ainda mais quente, mas ninguém parecia se importar. Na comissão especial do projeto de lei 4.284, os ânimos já estavam acirrados havia horas, mas o momento decisivo se aproximava. Câmeras posicionadas estrategicamente capturavam cada expressão, cada gesto, cada suspiro dos parlamentares presentes. O público online crescia exponencialmente. Mais de 50.000 pessoas assistiam à transmissão ao vivo, enquanto comentários surgiam em velocidade impressionante. Ninguém queria perder o que prometia ser um dos embates mais memoráveis daquela legislatura. O deputado Rubens Ottoni ajustou seu microfone, um sorriso confiante estampado no rosto. Aos 62 anos era um veterano na política, conhecia todos os truques, todas as artimanhas, para desestabilizar adversários mais jovens. Do outro lado da mesa, o deputado Nicolas Ferreira, 28 anos, mantinha uma expressão séria enquanto folheava algumas anotações. A diferença de idade entre os dois era visível, assim como a diferença de estilos. Ottoni, com seu terno perfeitamente alinhado, gravata tradicional, Nicolas com visual mais jovem, contemporâneo. Dois mundos distintos prestes a colidir. Passo a palavra ao nobre deputado Rubens Ottoni, que dispõe de 10 minutos para suas considerações, anunciou o presidente da comissão, ajustando seus óculos. Ottoni se levantou lentamente, seus olhos percorrendo a sala como um professor prestes a dar uma lição. Clareou a garganta e começou. Excelentíssimo presidente, nobres colegas, brasileiros e brasileiras que nos acompanham, estamos aqui discutindo uma das matérias mais importantes para o futuro da nossa nação. E acho curioso, fez uma pausa estratégica, olhando diretamente para Nicolas. Que tenhamos que ouvir opiniões de quem claramente ainda está aprendendo o beabá da política nacional. Um murmúrio correu pela sala. A provocação era clara. Alguns sorrisos discretos surgiram entre os aliados de Ottoni. Uma parlamentar da base do governo balançou a cabeça em aprovação. Nicolas permaneceu impassível, apenas fazendo anotações, em seu bloco sem demonstrar reação. Venho de uma geração que aprendeu política na prática, nas ruas, enfrentando ditaduras, construindo a democracia com as próprias mãos. Não aprendemos política em redes sociais ou fazendo dancinha para ganhar likes. Ottoni sorriu, sabendo que a câmera capturava cada palavra, cada gesto. Quando alguns aqui nem eram nascidos, eu já estava lutando pelo Brasil. E hoje vejo jovens que, com todo respeito, e reforço, com todo respeito, acham que podem revolucionar o país com frases de efeito e teorias que encontram no YouTube. As câmeras captaram o rosto de Nicolas, que continuava escrevendo, aparentemente alheio às provocações. Mas quem o conhecia bem podia perceber o leve tremor em sua mão direita. Estava controlando a raiva, aguardando seu momento. Este projeto de lei que discutimos hoje é complexo demais para ser tratado com superficialidade. Precisamos de maturidade política, precisamos de experiência. Com todo respeito ao meu jovem colega, novamente olhou para Nicolas. Algumas questões exigem mais do que indignação nas redes sociais. Exigem conhecimento profundo da Constituição, das leis complementares, da jurisprudência. Exigem, em suma, experiência. Um aliado próximo de Ottoni aplaudiu discretamente, e logo outros o seguiram. Nicolas fechou seu bloco de anotações com um movimento brusco. O presidente da comissão pediu silêncio, lembrando que aplausos não eram permitidos durante as falas. E o que vemos hoje? Uma nova geração de políticos que confunde popularidade com competência, que acha que número de seguidores equivale à autoridade legislativa. Ottoni balançou a cabeça, em um gesto teatral de desaprovação. Confundem auditório com laboratório. Política não é entretenimento, senhoras e senhores. É algo sério demais. Ottoni continuou sua fala por mais alguns minutos, citando números, estatísticas, argumentos técnicos sobre o projeto em discussão, mas sempre retornando de forma sutil ou explícita a alfinetadas contra o que chamou de política de espetáculo, praticada pelos mais jovens. Para finalizar, presidente,
Quero dizer que respeito muito a energia da juventude. É bonito, é necessário, mas governar um país não é para amadores. Assim como não colocamos um estudante de medicina para realizar uma cirurgia cardíaca, não podemos permitir que a inexperiência coloque em risco o futuro da nossa nação. Muito obrigado. Aplausos contidos ecoaram pela sala, rapidamente silenciados pelo presidente. O semblante de Nicholas havia mudado. Seus olhos, antes concentrados nas anotações, agora fitavam diretamente Ottoni, que voltava ao seu lugar com um sorriso discreto nos lábios. Agradeço ao deputado Rubens Ottoni e agora passo a palavra ao deputado Nicholas Ferreira, também por 10 minutos, anunciou o presidente. Nicholas se levantou lentamente. O silêncio que se formou na sala era quase palpável. O jovem deputado ajustou o microfone, tomou um gole de água e respirou fundo. Seus olhos percorreram a sala inteira antes de começar a falar, estabelecendo uma conexão visual com cada pessoa presente. Senhor presidente, colegas deputados, brasileiros que nos assistem, antes de mais nada agradeço ao deputado Ottoni por sua preocupação com minha formação política. Um sorriso sutil se formou em seus lábios. É sempre bom ter alguém tão experiente disposto a nos dar lições. O tom era educado, mas quem conhecia Nicholas sabia que estava apenas se preparando, como um boxeador que estuda o adversário nos primeiros rounds. Mas confesso que fiquei intrigado com tantas referências à minha idade e experiência, quando deveríamos estar discutindo o mérito do projeto. Será que faltaram argumentos técnicos? Ou será que é mais fácil desqualificar o mensageiro quando não se consegue derrubar a mensagem? O semblante de Ottoni mudou subtilmente. O sorriso confiante deu lugar a uma expressão mais séria. O nobre colega falou sobre aprender política nas ruas, enfrentando ditaduras. Respeito profundamente quem lutou pela democracia brasileira. Mas me pergunto, de que adianta ter lutado pela democracia no passado se hoje se defende projetos que limitam liberdades? De que vale ter sido revolucionário nos anos 70 e conservador nos costumes dos anos 50 hoje? A coerência também faz parte da experiência política, não é mesmo? Nicholas falava com calma, mas com intensidade crescente. Sua voz, antes controlada, ganhava volume e convicção. O deputado mencionou redes sociais e dancinhas como se fossem algo menor, algo desprezível. Talvez seja essa incompreensão dos novos tempos que explique por que tantos políticos experientes estão desconectados da realidade dos brasileiros comuns. As redes sociais que o senhor despreza, deputado Ottoni, são hoje o principal canal de comunicação direta com o povo. São lá que ouvimos as angústias, os sonhos, as necessidades reais das pessoas. Nicholas deslocou-se levemente para o lado, como quem busca uma conexão mais direta com as câmeras. Sabia que milhares estavam assistindo online. E sabe o que mais as pessoas dizem nessas redes sociais que tanto incomodam? Dizem que estão cansadas de políticos que passam décadas nos mesmos cargos e não entregam resultados concretos. Dizem que querem renovação não apenas de rostos, mas de ideias, de métodos, de visão de país. Os aliados de Nicholas acenavam, positivamente com a cabeça. Uma deputada sorriu abertamente, claramente aprovando os argumentos. O senhor falou em experiência como se fosse algo mensurável, apenas em anos. Mas qual a experiência que realmente importa? A de quem passou décadas nos corredores de Brasília ou a de quem vivencia os problemas reais nas ruas, nas escolas, nos hospitais públicos? Qual experiência é mais valiosa? A de quem conhece os meandros do poder ou a de quem conhece as dificuldades do povo? Nicholas fez uma pausa estratégica, deixando que suas palavras ecoassem. Consultou brevemente suas anotações antes de continuar. Falou-se aqui em superficialidade. Vamos então ao mérito da questão, com a profundidade que o tema merece. Nicholas passou então a apresentar uma série de dados técnicos sobre o projeto, citando artigos constitucionais, jurisprudência e estudos comparativos internacionais. A cada argumento técnico apresentado, o semblante de Ottoni tornava-se mais tenso. Estes não são argumentos de redes sociais, deputado Ottoni.
São resultado de estudo sério, dedicado, comprometido com a verdade. Porque, ao contrário do que alguns pensam, nós, os mais jovens, não viemos para brincar de política. Viemos para transformar a política. A tensão na sala era crescente. Ottoni rabiscava algo em um papel, visivelmente incomodado. Nicholas continuou, agora caminhando lentamente pelo espaço que lhe era permitido. O senhor comparou política à medicina, dizendo que não colocaríamos um estudante para fazer uma cirurgia. Concordo plenamente. Mas também não manteríamos um médico que, apesar de décadas de experiência, insiste em usar técnicas ultrapassadas e se recusa a aprender novos métodos, não é mesmo? A experiência sem atualização, sem renovação, sem autocrítica, pode se tornar obsoleta e até perigosa. Nicholas fez outra pausa, tomou mais um gole de água. O silêncio na sala era total. Todos os olhares estavam fixos nele. Dizem que a juventude tem o defeito da inexperiência e a qualidade da coragem. Talvez seja verdade, mas também é verdade que muitas vezes a experiência vem acompanhada do defeito, do cinismo e da acomodação. O Brasil precisa de ambos, da sabedoria dos experientes que não se tornaram cínicos e da coragem dos jovens que buscam experiência. Os apoiadores de Nicholas na sala quase não conseguiam conter a aprovação. Uma parlamentar aliada sorriu abertamente. Para concluir, senhor presidente, quero dizer ao deputado Ottoni que respeito profundamente sua trajetória e seus anos de dedicação à vida pública. Discordo de praticamente tudo que o senhor representa politicamente, mas respeito seu direito de defender suas ideias. E espero que o senhor, com toda a sua experiência, tenha a grandeza de fazer o mesmo. Nicholas encarou diretamente Ottoni antes de dar o golpe final. Porque a verdadeira maturidade política não está em quantos anos se tem de mandato, mas na capacidade de debater ideias sem precisar desqualificar pessoas. Não está na idade que se tem, mas no respeito que se demonstra pela pluralidade de visões, e principalmente não está em quanto tempo se passou neste parlamento, mas em quanto se conseguiu efetivamente transformar a vida dos brasileiros para melhor. E nisso, deputado Ottoni, com todo respeito, talvez eu tenha muito a ensinar ao senhor. Muito obrigado. Um silêncio pesado tomou conta da sala por 2, 3 segundos. Depois uma explosão de reações. Aliados de Nicholas não conseguiram conter os aplausos. Parlamentares da oposição trocavam olhares surpresos. O presidente da comissão batia o martelo pedindo ordem. As redes sociais explodiram instantaneamente. Nicholas destruiu se tornava o assunto mais comentado, antes mesmo que a sessão terminasse. Ottoni pediu direito de resposta por se sentir pessoalmente ofendido. O presidente concedeu 2 minutos. É lamentável ver como a arrogância juvenil confunde eloquência com sabedoria, começou Ottoni, visivelmente abalado. O deputado Nicholas pode ter o dom da oratória, mas isso não substitui a experiência prática. Quando o senhor ainda estava na escola, eu já lutava por este país. Nicholas sorriu discretamente, anotando algo em seu bloco. E quanto às suas insinuações sobre minha atuação parlamentar, convido o senhor a comparar nossas entregas concretas para o povo brasileiro. Talvez se surpreenda ao descobrir que, enquanto alguns fazem barulho nas redes, outros trabalham silenciosamente pelos brasileiros. Ottoni concluiu seu direito de resposta ainda visivelmente irritado. O presidente anunciou que concederia 1 minuto para Nicholas por ter sido mencionado. Agradeço a confirmação do deputado Ottoni de que realmente não tem argumentos sobre o projeto em discussão e prefere insistir em ataques pessoais. Começou Nicholas com tranquilidade. Quanto à comparação de entregas, aceito o desafio com muito gosto. Podemos começar pelos projetos aprovados, emendas executadas, fiscalizações realizadas, ou talvez pelo índice de presença nas sessões e comissões. Por mim, qualquer métrica serve. Nicholas fez uma breve pausa antes de concluir. Mas talvez a métrica mais importante seja outra: a capacidade de representar verdadeiramente os anseios do povo brasileiro. E nesse quesito, deputado Ottoni, as urnas já deram seu veredicto e continuarão dando. O futuro não pede licença para chegar. A sessão continuou por mais algumas horas,
com outros parlamentares se manifestando, mas o embate entre Ottoni e Nicolas já havia se tornado o destaque indiscutível. As imagens corriam o Brasil, compartilhadas milhares de vezes. Comentaristas políticos dissecavam cada frase, cada argumento. 3 dias depois, uma pesquisa de opinião mostrava Nicolas com um aumento significativo de aprovação popular, especialmente entre jovens e adultos de meia idade. Seu vídeo do embate acumulava impressionantes 8 milhões de visualizações. Entrevistado sobre o episódio, Ottoni tentou minimizar. Foi apenas mais um debate acalorado como tantos que temos no parlamento. Mas a realidade era outra. Aquele embate havia se tornado um divisor de águas no parlamento brasileiro. A nova geração mostrava que não apenas havia chegado, mas que estava preparada para o combate de ideias. E Nicolas Ferreira, amado por uns e odiado por outros, consolidava-se como uma das vozes mais potentes dessa nova política. Uma semana depois, durante uma sessão ordinária da Câmara, algo inesperado aconteceu. Rubens Ottoni pediu a palavra para uma comunicação de liderança. Senhor presidente, colegas deputados, venho a esta tribuna hoje para fazer algo que talvez surpreenda a muitos. Venho reconhecer publicamente que no calor do debate na semana passada, fui infeliz em várias colocações. Ottoni parecia sinceramente constrangido. Ao refletir sobre minha própria trajetória, lembrei que também fui um jovem cheio de ideais e enfrentei resistências semelhantes dos mais velhos. Um burburinho percorreu o plenário. Nicolas, que estava em seu gabinete acompanhando a sessão pela TV interna, interrompeu uma reunião para prestar atenção. Sigo discordando veementemente das posições políticas do deputado Nicolas Ferreira. Estaremos em lados opostos em praticamente todas as votações importantes. Mas reconheço nele uma qualidade que transcende posições ideológicas: a coragem de defender suas convicções com inteligência e preparo. As câmeras buscaram Nicolas, que naquele momento entrava no plenário, alertado por assessores sobre o discurso surpreendente de Ottoni. Política se faz com divergências, com debates acalorados, com posições firmes, mas também se faz com respeito e reconhecimento das qualidades do adversário. E hoje, publicamente, reconheço no deputado Nicolas, apesar de todas as nossas diferenças, uma voz importante para o debate democrático brasileiro. Ottoni concluiu seu pronunciamento e, para a surpresa de todos, dirigiu-se ao local onde Nicolas estava e estendeu-lhe a mão. Após um momento de hesitação, Nicolas aceitou o cumprimento. As câmeras registraram o momento que logo se tornaria histórico. 2 adversários políticos reconhecendo-se mutuamente como dignos de respeito. Nicolas pediu a palavra para um breve pronunciamento. Agradeço as palavras do deputado Ottoni e retribuo o respeito. O Brasil será maior quando aprendermos a discordar sem destruir, a debater sem demonizar. Nossas ideias continuarão em confronto, mas nosso respeito mútuo pode servir de exemplo para um país tão polarizado. Nas redes sociais, o momento viralizou instantaneamente. Comentaristas de todos os espectros políticos destacaram a maturidade do gesto, uma lição de política em sua essência mais nobre, o reconhecimento da legitimidade do adversário, a capacidade de discordar sem desconsiderar. Mas, nos bastidores, poucos sabiam o que realmente havia motivado o gesto de Ottoni. 2 dias antes, uma pesquisa interna de seu partido mostrava uma queda acentuada em sua aprovação após o embate com Nicolas, especialmente entre eleitores de 30 a 45 anos, faixa etária crucial para suas pretensões eleitorais futuras. A recomendação dos estrategistas havia sido clara: reconstruir sua imagem, mostrando grandeza e maturidade. Nicolas, por sua vez, também tinha seus cálculos. Aceitar o gesto de Ottoni publicamente solidificava sua imagem de político maduro, capaz de superar diferenças pessoais pelo bem do debate democrático. Era uma jogada dupla perfeita. Ganhava o respeito de adversários e reforçava sua liderança entre apoiadores. Nos meses seguintes, os 2 parlamentares manteriam uma relação de cordialidade pública e distanciamento privado. Continuariam, divergindo em praticamente todas as votações importantes,
Mas o respeito mútuo demonstrado naquele dia mudaria a percepção pública sobre ambos. Para Ottoni, aquele momento representou uma lição tardia sobre os novos tempos da política. Para Nicolas, foi a confirmação de que havia chegado para ficar e de que o futuro, como ele mesmo havia dito, não pedia licença para chegar. O episódio entrou para a memória política brasileira como o Dia do Respeito, um raro momento em que adversários ferrenhos conseguiram separar as pessoas das ideias, mostrando que é possível combater posições sem destruir reputações. Um exemplo que, infelizmente, seria mais admirado do que seguido nos anos seguintes da política brasileira. Enquanto isso, Nicolas Ferreira consolidava sua posição como uma das vozes mais influentes da nova geração política brasileira. Amado por seus apoiadores, respeitado, ainda que a contragosto, por seus adversários, havia demonstrado que juventude e competência não são termos excludentes. E, mais importante, havia provado que, no embate de ideias, não era o tom de voz ou os anos de vida que determinavam o vencedor, mas a força dos argumentos e a coragem de defendê-los. O embate, que começara como uma tentativa de desqualificação, havia se transformado em um dos momentos mais significativos daquela legislatura. E nas cafeterias e restaurantes de Brasília, uma frase se tornou comum entre assessores e parlamentares quando alguém tentava menosprezar um adversário mais jovem. Cuidado, lembre-se do que aconteceu com o Ottoni. A lição estava dada. A nova política havia chegado. E Nicolas Ferreira era, goste-se ou não, um de seus protagonistas mais emblemáticos. Em sua última coluna do ano, um respeitado analista político escreveria: 2025 será lembrado como o ano em que a política brasileira percebeu que a renovação não era apenas uma questão de idade, mas de atitude. E poucos personificaram melhor essa percepção do que o jovem deputado mineiro, que, em um debate memorável, ensinou a um veterano que experiência sem atualização é como um livro antigo que ninguém mais lê. Valioso em teoria, irrelevante na prática. Se você gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicolas Ferreira, deixe seu like e o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.